do CNPJ, baby. Ô, gente, vamos organizar essa bagunça aqui, Jornalista? porque, olha, eu tô aqui pra avisar que o programa já tá começando. Vamos falar sobre terapia com robôs. Que falta de glamour, né? Vamos falar também sobre um assunto seríssimo, que é pornografia na internet, que as crianças estão consumindo. É isso mesmo que você ouviu. E vamos falar também sobre a tão esperada divisão de tarefas em casa. Rola aí na sua casa? Bom, não sai daí que a gente já vai começar. Olá, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos, porque está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni, estou aqui hoje bem basiquinha e estou ao lado dessas mulheres diversas e maravilhosas. Aqui no debate, a Sucena, ela, a nossa cantora, que também é historiadora pela USP, gente, aplausos. Márcia Tiburi, nossa teacher, nossa escritora. Toda produzida. Teacher tá demais. Que look é esse? É a Barbie feminista. Barbie feminista. A boneca lá em E cidade. nossa filósofa das redes, Sara Zé. Bora começar? Vamos lá. Precisamos conversar sobre terapia. Mas não qualquer terapia. Tem muita gente fazendo terapia através da inteligência artificial. Já são mais de 12 milhões de pessoas no país usando a tecnologia. Gente, só o ChatGPT atenderia cerca de 6 milhões de pacientes. Olha isso. Na verdade, o principal uso da inteligência artificial no mundo neste ano é para terapia. Logo depois vem organização pessoal e ajuda para encontrar propósito de vida. Vamos combinar que o terapeuta, entre muitas aspas, do ChatGPT, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha que beleza. Quer dizer, contém ironia, tá? Melhor avisar. De cara, isso já é bem assustador. Meu Deus, quais são os riscos disso, gente? Eu vou contar para vocês. Eu estive na Flip com Márcia Tiburi. E o namorado dela existe, tá? É o Daniel Kuperman, psicanalista e professor da USP. Muita gente conhece, é um grande intelectual. O que ele acharia sobre isso? Márcia namora, você sabe que Márcia namora. Conta você que falou com ele. Ele existe! E ele é muito legal, viu, gente? Aliás, hoje ele vai ser obrigado a assistir o nosso programa do começo ao fim. Daniel, estou te desafiando. Gente. O que ele falaria sobre isso? Sabe que esses dias ele me perguntou isso? Por que fazer análise? Ela tá terapia? vermelha que eu falei do namorado dela. Tá com vergonha. Gente, que coisa. O blush aí deu uma corada a mais, né? Ai, gente, olha só. Tá vendo? A Márcia Tiburi tem um coração. Ela é romântica. Ela é feminista romântica. Ela é menina também, gente. Zoando. Vai. As amigas Agora fazendo vamos bullying. Vamos falar sério agora, hein? Não, mas você sabe Cuidado. que esses dias agora que a gente entrou nesse assunto, ele me perguntou, né? E qual é a diferença entre a inteligência artificial como terapeuta e uma pessoa como terapeuta? Ele me perguntou. Uau. Aí eu falei pra ele assim, ora, o desejo do analista. Eu respondi pra ele, e ele fez, tipo assim, você entendeu, né, o negócio? Qual é a questão? Eu acho que a questão é que a gente entra num processo de subjetivação com o outro. Perfeito. No caso de uma análise, é um processo de subjetivação metodológico, programático, organizado. É um trabalho, não é qualquer coisa, é um trabalho. Por isso mesmo, a pessoa que fica lá na posição da escuta, essa pessoa, seja quem for, é uma pessoa que é preparada para essa escuta e é preparada através de uma formação que é longa. As faculdades de psicologia demoram 5 anos pelo menos para uma pessoa se formar. Ela tem que fazer estágio, ela tem que fazer clínica, ela tem que trabalhar com isso como médico. Tanto que os psiquiatras estudam medicina, depois muitos deles se preparam e estudam também psicanálise e outras formas de trabalho com a subjetividade humana. Então, eu acho que tem isso, tem um processo de subjetivação com o outro que tem que ser humano para acontecer essa subjetivação. A pergunta que eu faço é, como é que fica quando você é subjetivado por uma máquina?
O que será que acontece? Será que você se torna uma pessoa mais lúcida, uma pessoa mais capaz de ser responsável? Será que, para usar um termo aí que as pessoas vêm usando e que a gente também pode discutir, será que você se torna mais humano quando você é subjetivado por uma máquina? Essa é uma pergunta. Nossa, eu tô até gaga. Ô, gente, eu liguei pro meu terapeuta, meu psicanalista, que é o Dr. Davi Levi, eu faço com ele há 10 anos, e eu fiz essa pergunta para ele também, porque eu falei, o que um psicanalista sente, né? E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, até anotei, porque a escuta criativa numa sessão de terapia é aquela que vê o que você não vê. E a inteligência artificial, ela tem um banco de dados que ela trabalha. E ela lê, ela fala os clichês, ela pode apontar alguns caminhos. Na superfície pode até ser uma coisa boa. Mas e essa escuta criativa? Essa escuta que te deixa... Porque eu fiz uma pergunta outro dia para o ChatGPT e a resposta é sempre no sentido de te deixar confortável. E às vezes uma boa sessão de psicanálise, você sai de lá desconfortável, para você poder evoluir, para você poder ir mais em direção ao seu próprio autoconhecimento. Então essa função do psicanalista que se dá no contato o ser humano com outro ser humano, porque o ser humano psicanalista vem também cheio das suas vivências, do seu estudo técnico, mas também da sua vida. E também da empatia que ele sente quando ele já te conhece. Então, Ju, imagina que essa máquina sabe coletar todos os dados, roubar todas as teorias de todos os psicanalistas, tudo que está na internet vai ser objeto de uma montagem. Na real, ela é isso, né? Ela é um banco de dados. Né? Então, a gente estava falando antes de uma inteligência artificial, e ela tem como oposição natural a inteligência natural. E a gente pode falar também de uma terapia artificial. Então, na verdade, aquela máquina não está falando nada sobre você. Ela está capturando todos os clichês, fazendo uma mistureba para te entregar uma ideia pronta sobre você mesmo. E aí, claro, a pessoa pode estar tão mal na vida que ela vai confiar nisso. Para ela, qualquer coisa que digam é a mesma coisa que entrar numa igreja. Tem umas igrejas que tem uma placa. Eu passo numas aqui em São Paulo, às vezes eu vejo uma placa. Se você está desesperado, entre. Gente, então, se você está desesperado, entre no ChatGPT. É do mesmo nível, uma repetição de clichês para capturar você na sua subjetividade, naquilo que você é, e fazer você servir aquele dono do negócio ali. Seja o dono do ChatGPT, seja o dono da igreja, que é tudo empresa, né, gente? Eu lembrei de um aplicativo, não li a respeito, mas saiu um aplicativo que você pode falar com Deus. Ah, não. Mas é isso. É o ChatGPT que você liga. Não, que você liga e você fala direto com Deus. Acesso com Deus. Então é isso que a Márcia tá falando. É tipo, é um tipo de nova enganação. De conexão com inteligência artificial. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Foi o Edir Macedo que desenvolveu? Pode ter sido. Você, Cassandra, aí, você. Ou os Estados Unidos trazendo novas invenções na certa, né, Sara? pasteurizadas para a vida, né? Eu acho que existe uma questão muito importante. Não esqueçamos que a inteligência artificial é um banco de dados muito rápido e eficiente para coletar esses dados e te apresentar com uma velocidade inexplicável, mas a própria inteligência artificial há o fator humano em tudo nela, né? Desde a sua criação, de todos esses dados que são pesquisas, que são frutos de métodos científicos, de textos, de análises. Só que desde a faculdade que a gente aprende que há uma diferença enorme entre a teoria e a prática. A tal ponto que alguns críticos não sabem dizer quem é mais importante, se a praxis ou a teoria, ou se ambos, ou se uma junção da praxis e da teoria seria a forma perfeita de uma análise. Eu acho que a praxis e a teoria é óbvio. E a inteligência artificial não é capaz de nos apresentar uma praxis de um sujeito vivente, nem que se fosse um robô. Então, claro, há uma falsa ilusão de uma conexão com um outro que não existe, e essa conexão de ser ouvido em um mundo de fragmentação
constante. A nossa vida é fragmentada nas relações pessoais, na relação com a mãe, com o pai, com os amigos, com a família, com o trabalho, com os colegas. E, mais uma vez, eu fragmento minha relação. Eu fragmento como? Tratando o meu celular, tratando uma máquina como um sujeito que conversa comigo e me escuta, quando, na verdade, você não está sendo escutada. Então, assim, teoria e prática. A máquina não tem. A máquina tem a teoria. Não, ela tem esse copia e cola. Não não é tem pensamento, não é Não é reflexão. pensamento, justamente. É uma produção algorítmica de frases. Perfeito. De frases que podem não ter conteúdo nenhum, podem não ser nem um pouco adequadas a você. E você também não tem como devolver pra ele. Fica aquele jogo artificial. Eu devolvo. Por isso, eu devolvo. terapia Você devolve. artificial. Como é que você Mas faz? sabe, Gente, você já fez perguntas pessoais? Só para pro- acabar, eu acho que tem uma coisa que eu queria concluir meu raciocínio sobre a praxis, é que existe método. Os terapeutas têm métodos. Claro. E quando você é um sujeito, você é capaz de, nenhuma conversa, de criticar o próprio método Aliás, do qual você acredita. Deixa eu falar uma coisa, porque a gente chamou o Daniel aqui à cena e eu queria falar. O Daniel escreveu muitos livros, ele tem, se tornou um nome no campo da análise sobre um cara que trabalhava na época do Freud, que foi meio abandonado, que foi o Ferenczi. E aí o Daniel tem um livro que chama Por que Ferenczi? E escreveu muito sobre esse sujeito. E esse Ferenczi é um sujeito que fala no método da clínica, do conceito de empatia. Então, o que seria uma clínica empática? Isso, a tal da inteligência artificial, nunca vai ter, porque o terapeuta, estou chamando de terapeuta porque é um nome popular, porque na verdade é a psicanálise, o psicanalista, o sujeito que escuta, é um sujeito sensível. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que as pessoas falam muito em inteligência artificial e parece que elas colocam um peso entre as duas palavras maior na inteligência, quando na verdade tem que colocar um peso no artificial, gente. Uma coisa é inteligência natural, que envolve nossas ignorâncias, envolve nosso desconhecimento, envolve nossas experiências vividas, nossas narrativas, nossos medos, um monte de afetos que só um ser humano pode ter, que é a beleza, aliás, da gente ser humano, né? E numa terapia, essa interação afetiva, que não é uma relação de afeto concreto, né? Mas essa interação, esse interesse pelo outro é o que faz a gente se transformar, né? Porque se não tem essa como é que eu vou te dizer? Se não tem uma verdade que acontece ali naquele momento entre essas duas pessoas, e não tem o desconforto, e não tem ele apontar ao terapeuta um caminho que você nunca tinha pensado sobre você mesmo, não há mudança, né? Então, e outra coisa que a inteligência artificial é não viva. Imagina você estar falando com uma pura montagem, gente. Às vezes é melhor, sabe? Deixa eu falar uma coisa. Você já fez terapia? Eu não acho, Sara. Não, chat terapia GPT? não. Terapia não. Mas assim, eu penso o seguinte: quanto mais a gente avança, mais atrasa. Nada é feito por acaso. Porque esse negócio do ChatGPT, ele ajuda muito pra quem vai saber usar como ajuda. Mas quem que usa, sabe, o massivo, assim, que faz essas perguntas, terapia, esses trem, é a galera da classe C. E o que eu fui entendendo, terapia não melhora a vida de ninguém. Ela melhora você, pra você melhorar a sua vida. E aí eu comecei a perceber que grande parte da classe C começou a fazer terapia, porque começou a ter terapia mais acessível, valores mais, né, trabalhos sociais com terapia. E muita gente da classe C começou a fazer terapia e, de fato, mudar de postura. Sim. Mas não é bom que isso aconteça no mundo, entendeu? Como assim? Não, vamos dizer, como que... Pra Não é bom- manter não, o o que que não é capitalismo, bom? pra Não entendi. manter, O que sabe ela tá assim... dizendo é o seguinte, eu acho que o que você está dizendo é assim, terapia é caro. É uma coisa que é super cara. E de fato ajuda. E acontece que essa nova ferramenta que faz uma falsa terapia, né? Vai camuflar. Mas para quem nunca fez, ela vai camuflar o seu... Porque outro dia eu Emburrecer escutei também, uma sabia? psicóloga falando que Não a terapia. a terapia, Não, a a terapia terapia GPT. por chat GPT, pela inteligência artificial, ela te dá um remédio, você tá com dor de cabeça, te dá uma Novalgina para você tomar. Mas não vai, Quase que um corrige placebo. o sintoma, placebo, mas não vai na raiz do problema. Por isso sabe? que eu digo que é o motivo que ela está sendo usada para emburrecer mais a população, porque não é interessante pro capitalismo, sei lá, para esse povo que você gosta, que você gosta de falar, que eu não sei os nomes, ter uma nação, ter um povo, né,
uma classe inteligente e melhorada, entendeu? Eu só sei de um negócio, gente. A racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. Então, eu fico com muito medo, muito realmente preocupada com o avanço dessas tecnologias, que são tecnologias do capitalismo, não só do capitalismo, do patriarcado que gera o capitalismo, e visam domesticar a nossa subjetividade. É isso que eu tô falando, eu acho. Então, tô traduzindo... É um sequestro, né, de saberes, isso. né? Um sequestro E de saberes. não acho bom. Acho que, ok, a gente fica brincando, fica zoando, mas não é uma coisa que a gente possa fazer com, assim, tranquilidade e achar que está resolvendo alguma coisa. Não é saudável, Vamos né? ser mais responsáveis com a nossa subjetividade. Agora, uma coisa que a Sara falou, que é bem importante também, que é sobre uma questão de classe, e por isso que talvez o ChatGPT seja mais acessível, porque não é terapia, gente. Não é terapia Não com é. IA. É muito importante dizer isso. Não é terapia. É que há também um falso argumento, ainda nas classes mais populares, que a terapia é coisa de gente maluca. Esse Ou de preconceito, ou de rico. Mas esse preconceito, muito gente, preconceito. existe. É real, assim. É real. Eu tive isso dentro de casa com o meu parceiro, que é um menino jovem, de 31 anos, e a conversa que eu tive com ele sobre fazer uma terapia, sobre dizer, mas eu não sou doido, não sou... E eu fiquei assustada, assim, com como esse argumento, ele tá vivo, ele está nas pessoas mais jovens, e a gente tem que parar pra pensar, e eu quero convidar vocês a pensarem, vocês que nunca fizeram terapia, vocês que não foram, a terapia conseguiu mudar a minha vida, de fato, porque você mexe com pontos cegos, todo mundo aqui tem um ponto cego. Eu tava numa relação abusiva que eu não conseguia sair. Eu entendo a terapia falando, eu preciso resolver isso na minha vida. Claro que a terapeuta foi perscrutar vielas, caminhos, lugares aonde nem eu mesma enxergava, para que eu pudesse chegar em certas resoluções que eu não via e não conseguia. Então, assim, eu lembro que foi muito rico, como não era sobre... E se fosse sobre loucura, tudo bem. Também não vamos... todo mundo aqui tem seus pontos de loucura, mas não é sobre loucura. Pelo contrário, é sobre sanidade, é sobre ponto cego, é sobre autocuidado. E quando eu me percebi fazendo terapia e conseguindo vencer certas fronteiras que eu achava impossível, de relacionamento abusivo mesmo, de não sair de relacionamento. Eu lembro que uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, mas Assu, você passou por uma transição de gênero e você não consegue sair disso, isso não é coerente com sua jornada. E não conseguia mesmo. Quem me ajudou? Graças a Tatiana Maria, terapeuta de lá de BH, foi na época da pandemia, ela de BH, eu da minha casa, fazendo toda semana ou de 15 em 15 dias que eu consegui superar mesmo, assim. E sobre as classes, é muito importante que a gente conte as nossas histórias com a terapia, que não é sobre loucura, é sobre autoconhecimento, é sobre ponto cego, é sobre superação de E é sobre limites. direito à escuta, e é sobre se tornar responsável consigo mesmo e também se tornar responsável com os outros. Perfeito. Acho que essa é uma das grandes invenções dessa virada do século XIX para o XX, que é a psicanálise, que se transforma, que vai se ampliando, que vai saindo do campo da burguesia, porque ela realmente foi inventada ali naquele território burguês, né? Freud et ali, né? Essa gente que inventou esse assunto, sobretudo Freud, atendia gente burguesa. E tem um monte de confusões, um monte de problemas também na construção dessa prática, que não é só uma ciência, é uma prática, é uma experiência, é uma vivência. E eu acho que a grande coisa que, quando a gente chega no Lacan, por exemplo, é muito interessante, é ele falar disso, que a análise serve para fazer com que uma pessoa se torne responsável. E aí é ser responsável por você, responsável pelos outros, e é legal ser responsável também pelo processo. E aí o profissional dessa coisa também tem que ser uma pessoa muito responsável. E hoje em dia eu acho que tem muita gente, como está na moda... Analisaram o sentido da... Eu, como professora de filosofia... de sites, assim, de páginas de pessoas se dizendo, né, psicanalistas, de psicólogos, de botiquinha aqui no Instagram, não está escrito. E, inclusive, quando a gente pega esse chat GPT ou essas terapias de... pseudoterapias, né, de inteligência artificial, é um sintoma dessa degeneração da própria ideia.
Porque, afinal de contas, deveríamos poder fazer isso amplamente, todo mundo devia ter direito a fazer isso pelo SUS, e espero que isso avance. Mas que as pessoas não percam de vista que elas precisam ser responsáveis por isso, que o campo da saúde estatal precisa ser responsável por isso, e que o profissional tem que ser muito responsável, e que não é qualquer pessoa que pode sair fazendo terapia nos outros aí de qualquer jeito, porque realmente tem um campo. Imagina aquela galera da cura gay. Deus, o que é isso? É o fim da picada, mas tem psicólogos que inventaram isso. E aí... É que eles tem não lei, foram, né? Mas tem lei. É gravíssimo. Não, mas... aí tem lei que precisa... Mas quanto charlatão travar, com esse sim. tipo de invenção e mistificando em cima do povo que sofre. E aí vem o assunto do sofrimento das pessoas, que também é um assunto político, ético, sanitário, é um assunto pra gente discutir. E também tem uma questão da solidão, né? Porque no fim das contas a inteligência artificial acaba virando seu amigo. Se você não tem alguém pra Pra te conversar, chamar, você conversa com o ChatGPT. Agora, sabe o que eu fiquei pensando aqui? Vamos fazer aqui uma brincadeira? Vamos tentar fazer análise com o ChatGPT? Vamos fazer isso? Vambora. Vambora, eu vou entrar Bora aqui. lá. Vamos criar uma personagem fictícia, tá? É claro que o meu ChatGPT já tem todo o meu histórico de pesquisa, de busca, e ele vai enviesar para as coisas que eu penso, que eu sinto, que eu pesquiso, que eu tenho curiosidade, tá? Mas, por exemplo, você quer escrever aí? Vai, a Sara é boa, Tem muita gente. gente, é importante. É legal Vai. escrever A minha também, análise porque é a dela assim, ó. do Vai, Meta. faz, E conta a- aí pra gente, vai. Não, eu só perguntei. Eu falei aqui, ó. Preciso de 50 mil reais até amanhã. O quê? Ué, mas eu preciso. Aí ele... Ah, então bota aqui, fala aí. Aí ele colocou, entendi, você precisa de 50 mil até amanhã. Aí deu a opção, empréstimo pessoal, amigos e familiares, venda de artigos, empréstimo com garantia. Ele te dá várias opções, mas olha só. Mas E se a gente perguntar uma coisa assim mais íntima? Vamos supor. É só o que eu preciso. Bota aí, mas- estou sofrendo. Sofrendo. Estou sofrendo em vez por de amor. digitar, Bota esse clichêzão. Estou sabe o que eu sofrendo vou fazer? por Em vez de amor. digitar, eu vou falar com ele. Quer ver? Calma aí. Oi, chat. Hoje eu não tô legal. Eu tô sofrendo por amor. O meu namorado tem muito ciúme de mim. E às vezes, eu sei que ele não faz por mal, ele faz pra cuidar. Mas às vezes, outro dia, ele deu um soco na parede pra não bater em mim, porque ele ficou muito nervoso que um amigo dele me mandou uma mensagem. O que eu devo fazer? Vamos ver o que ele vai responder. Nossa, elaborado. Ela é roteirista, Ela é ela! roteirista. Bem Tá vendo? elaborada. E atriz. Pergunta de 50 mil. quem já Gente, teve vocês têm que ver a equipe aqui atrás torcendo assim, ó. com a Vamos pergunta da ver. Ju. Oi, Juliana. Primeiro, respira um pouco comigo. Vamos lá. Você não está sozinha. Eu tô aqui te ouvindo com todo respeito e atenção. Agora, com o coração apertado, mas com clareza, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Isso que você está vivendo é violência. Olha! Não é amor com ciúmes. Não é cuidado exagerado. Não é ele perdeu a cabeça, é um sinal grave de abuso. E quando um homem dá um soco na parede para não bater em você, ele está te dizendo: olha o que eu sou capaz de fazer se você ultrapassar esse limite. Você pode ser o Gente, alvo. chocado. E eu tô adorando, eu quero fazer terapia com ele agora. Ó. Mesmo que ele chore depois, mesmo que peça desculpas, mesmo que diga que te ama. Isso aqui, essa cena tá todinha no filme que a gente falou na semana passada da Ana Murlaert, A Melhor Mãe do Mundo. Olha, o amor nunca é justificativa para o medo. Algumas verdades difíceis, mas libertadoras. Aí ele segue. Ciúme não é cuidado, é controle. Controle não é proteção, é uma forma de aprisionamento. E ele vai. Olha, eu gostei. O que vocês acharam? Olha, começou bem, Começou né? bem. Mas isso não é terapia, isso é um conselheiro, Isso né? não é terapia. É isso. Não, Isso não é Porque nem tem que entender psicanálise. o porquê você tá com essa pessoa. Eu acho que né? tem. E só o que terapeuta tem vai te ajudar. Justamente, eu acho que tem um fator na terapia que é sobre a síntese, que é sobre O começo, né? o encontro. Existe a coisa do encontro de duas cabeças pensando certas problemáticas e não só apresentando soluções, fazendo com que a gente reflita. O porquê que chegou É um nesse... processo de reflexão profunda. E por isso é pensar na terapia como uma necessidade sanitária, uma necessidade de saúde. Todo mundo tem suas doenças físicas crônicas, ou suas gripes, ou suas dores de cabeça. E eu acho que a terapia, fazendo um paralelo, né? Que a terapia é outra coisa, mas é sobre
cabeças que precisam ser tratadas em um mundo caótico, em um mundo doente, em um mundo com muitas questões problemáticas. Claro, a gente pode utilizar um chat GPT para... Eu acho que isso não é uma conversa com o chat GPT, sinceramente. Isso é uma consulta não terapêutica. Isso é uma consulta, isso não é uma conversa, isso não é uma terapia, de fato. Inclusive, compreender um direito, né? E aí vem um outro aspecto que você está trazendo tão interessante, que é o mundo está muito confuso. As pessoas estão muito perdidas. Há muito sofrimento produzido pelo patriarcado capitalista, racista, capacitista. E aí tem uma parte que a vida é assim mesmo, do jeito que ela está dada. Podemos melhorar a vida. Nem todos os problemas do nosso mundo serão resolvidos lá na clínica, muito menos num papinho com o chat GPT. Mas ninguém quer demonizar também o chat GPT, né, gente? Se usa lá conforme sua consciência. Eu acho que é só não deixar como distração, né? Porque tá indo mais como distração pra galera. Não, e outra coisa que eu acho importante, você me deu esse alerta, porque eu vou dar um serviço agora, tá, gente? Porque terapia não é barato mesmo, mas é possível encontrar esse serviço de uma maneira gratuita no SUS, em clínicas de universidades no Brasil e em centros de assistência social. Então, vença o preconceito, porque às vezes tem muito preconceito em volta, né? Você não tem dinheiro, mas tem um jeito, que você vai encontrar um jeito nesses consultórios para poder, assim, começar, né? E é um caminho. Eu faço terapia há 10 anos, outro dia o meu irmão falou assim, mas 10 anos, mas você não vai se curar nunca? Não é sobre cura, é sobre o processo. Adoecer, né? Sobre o processo. Eu realmente sou uma pessoa muito diferente antes e depois da terapia. E Justo, só uma coisinha rapidinho. Eu acho que seria bom a gente falar de um movimento que deveria existir, de terapeutas cristãos começar a falar sobre terapia. Porque na questão religiosa, né, pelo menos até onde na questão evangélica, fala-se muito que depressão e ter problemas, precisar de terapia é falta de Deus. E aí as pessoas vão deixando um monte de coisa acontecerem, não procuram esse cuidado de saúde mental, porque acredita que é falta de Deus ou é demônio ou alguma coisa. Gente, eu tô super interessada. E eu acho que deveria ser um papel do terapeuta cristão. O cara que é psicólogo, que trabalha com essa, né, área da saúde, que é cristão, deveria começar a falar sobre isso, porque sabe? Porque a abordagem aí vai ser uma linguagem mistura, deles, né? Lá, gente, eles, né? Não, eu tenho uma crítica radical a envolver religião nesses assuntos, sabe? Porque Deus nem tá sabendo. A gente não sabe qual é a opinião de Deus. Mas você acredita? Eu tô dizendo justamente como as pessoas estão maltratadas pelos abusadores da fé e da mentalidade, sabe? Meu irmão quase morreu. Muito abuso, sabe? Deus não tem nada a ver com isso. Deus pode até ser que exista. E eu acho, inclusive, que se existir, essa gente toda que usa Deus tá ferrada. Ô, Ju, o meu irmão, ele quase morreu. Ele teve depressão. E aí a depressão sempre traz uma doença física junto, né? Sim, então ele claro. teve tuberculose junto. Ele chegou a pesar 45 quilos na época. E eu lembro que lá em casa vivia tendo culto. Era culto da irmã Conceição, era culto da irmã Maria de Souza. Toda semana era alguém levando um culto e orando pra ele, pra tirar o diabo, pra tirar o negócio, porque ele tava emagrecendo, perdendo coisa, falando que era o diabo que tava puxando ele de uma vez. E quando a gente foi descobrir, passando um bom tempo, é porque ele tinha feito 18 anos e tinha tido a certeza que ele era gay, mas por ser filho de pastor, não sabia contar, achava que era demoníaco e tinha essa pressão toda religiosa, ficou em depressão. E o pessoal orando, dizendo que era falta de Deus. Agora, imagina se nessa época a gente tivesse esse entendimento de que se ele procurasse pelo menos uma conversa com alguém, numa escola que fosse, ou com alguém da área de saúde mental, não teria passado por tanta coisa igual foi, né? Claro. O processo, imagino que o processo é um negócio que... Não, é um tema dificílimo. É dificílimo. Importantíssimo de tratar, inclusive. Gente, tem um texto do Antonin Artaud que chama Van Gogh, o suicidado da sociedade. É isso. Tem o texto também do Kafka, um médico rural, que é sobre isso. É o mundo ao redor adoecendo uma pessoa. Se ele tivesse num contexto em que ele fosse bem recebido na singularidade dele, ele não estaria passando por esse horror todo, né? E na medicina chinesa, eu sempre falo isso aqui, não sei se estou me repetindo muito. O órgão responsável pelo sentimento tristeza é o pulmão. Não é à toa que seu irmão sofreu de tuberculose. Ele estava realmente somatizou. Ele ficou bem triste. Agora, olha, ainda dentro de consultórios, tá? Vamos falar sobre os adolescentes que estão chegando com problemas sexuais nesses consultórios. Sim,
Problemas de quê? De ereção, problemas para ter orgasmo, dificuldade em ter prazer e desejar outras pessoas. Enfim, dificuldades em envolvimento mesmo. Mas por quê? Pornografia na internet. Nossa! Antigamente, os meninos se iniciavam sexualmente com prostitutas, né, levados pelo pai. Claro que eu levo meu filho para ser iniciado sexualmente e prendo a minha filha para não ser iniciada nunca, só depois do casamento, né? Hoje, a iniciação sexual é aqui, ó, na palma da mão. Sem filtro, de graça, sem supervisão. Estão ouvindo falar sobre isso? Você que tem filho adolescente, como é que é isso lá na tua casa? Então, eu com a Bruna, a gente conversa muito, né, sobre essas questões sexuais, assim. Mas, pelo que eu vi, entre eles eu acho que eles têm um grupinho certo pra falar algumas coisas. E eles não se sentem à vontade pra conversar com os pais, e nem entre eles, porque, eles estão tão cientes de que estão consumindo coisas pesadas, que eles têm vergonha de falar pro que não tá com a ideia compatível. Então, eu senti essa diferença, assim. Até eu vi uns meninos conversando esses dias lá, o tipo de brincadeira de uns e os de outros, sabe? Esses aqui são mais adiantados do que esses aqui. Uhum. E eles não brincam juntos, porque não tem uma conversa, sabe, igual. Aí eu não sei, viu, tá? Eu sinto isso também. A Duda tem 11 anos, e é a turminha dele. O que foi que você tá rindo? Não, eu tenho que contar. Ela tá soltinha hoje. Não, gente, é porque é engraçado. Aí a Juliana ficou falando com o ChatGPT, eu fui falar com o Daniel. Aí eu perguntei, eu disse, Daniel, a Juliana tá falando de você aqui. Aí ele falou assim, eu sou o melhor psicanalista do ChatGPT. Sempre que ele tem crise de consciência, ele vem me consultar. Nossa, sensacional. Gente, desculpa, tinha que contar. Um cara brilhante, né? Mas o que eu ia falar? Até me perdi, tava tão bom. Sobre a Duda. Sobre a Duda. E aí eu vejo que ela tem 11 anos, tá? E agora ela tá começando com o negócio de, eu gosto de alguém, eu não gosto de alguém, e o crush, não sei o quê, eu shippo fulana com fulano, mas é tudo na base da brincadeira. Mas tem um grupo de amigas dela que já estão com a mesma idade, mas muito avançadas, e falando coisas que, assim, não é que eu sou uma mãe pudica, repressora, não sou não, viu, gente? Mas me assustam pela precocidade da história. Eu acho que não há. Né? E aí elas são de grupos diferentes, elas não conseguem se não amigas. Tem uma questão séria sobre educação sexual, que nós não temos em casa. Tem uma questão séria sobre, de novo, a religiosidade dentro da formação do Conselho de Educação Sexual. A sexualidade ainda, o falar sobre sexo, e aí tem o Foucault, que a Márcia vai saber trazer isso maravilhosamente bem, aonde pode se falar de sexo, quando pode se falar de sexo, o que é o discurso sexual, ou seja, dentro de uma casa de família, sexo só pode dentro do quarto da mãe e do pai, ou seja, ele não sai, ele não vai para a mesa, ele não atravessa as relações entre pai, mãe e filho. E é tão importante que os pais conversem com os filhos sobre educação sexual, porque deixa de ser um tabu moral e um tabu religioso, porque o sexo ainda está associado ao pecado fortemente. Sujeira. Então, e essa proibição e essa permissividade aos meninos, a menina não pode se tocar, o menino aprende a se tocar, conversa com os amigos que bateu uma punheta e gozou e foi gostoso, então ele tem que fazer escondido, ou faz entre amigos e trocam revistinhas, ou contam onde vai ter a pornografia, onde pode encontrar em sites, e sempre dentro do lugar do proibido, do pecaminoso. Escondido. Escondido. Tem um aspecto que eu queria levantar. Quando as pessoas não falam sobre isso, seja na família, seja na escola, e elas não falam porque não faz parte da cultura. A cultura patriarcal da heterossexualidade compulsória é essa que sobrevive em cima de um silêncio. E esse silêncio, esse segredo, ele sustenta todo esse jogo. Toda a estrutura, né? Toda essa estrutura, todo esse jogo e todo esse sofrimento também. E aí, tem um outro aspecto que entra no jogo, que é a idealização que os pais têm dos filhos. Então, eles acham que os filhos, que tá tudo certo, que os filhos estão vivendo uma vida assim, que não tem nenhum tipo de subterrâneo, que não tem nada que não está sendo dito. Porque não se diz, se acredita que tudo tá dito. E aí, eu me lembro da minha irmã mais nova, que ficou grávida adolescente. E a minha mãe achava que ela estava com hepatite. Uma surpresa. Aí eu, mais velha, né, já era casada e tal, eu falei, mas mãe, ela tá grávida.
E aí a minha mãe não deixava nem eu falar com a minha irmã, e nem eu e as minhas outras irmãs falarem com a minha irmã, porque, afinal de contas, ela era novinha, e ela, imagina, ela é 10 anos mais nova que eu, e ela já é avó, né? Grande tabu. Então, Mas olha que história legal. Eu tenho uma irmã que é exatamente 10 anos mais nova do que eu. E eu já com 20... 25, ela com 15. Um dia eu cheguei na casa da minha mãe, ela começou a me fazer perguntas muito específicas sobre sexo. Aí eu conversando com ela, a gente é muito amiga até hoje e tal. E aí eu marquei uma consulta com o meu ginecologista de Limeira para ela ir, levei. E lá ela fez todas as perguntas, ele receitou pílula anticoncepcional, mostrou como é que usa camisinha, falou sobre DSTs e tal, fez todos os exames nela, voltamos para casa com tudo entendido, falei, olha, ela tá se iniciando, então alguém precisa fazer o trabalho de preparar o terreno. Minha mãe ficou pé da vida comigo na época. Falou, não, você está estimulando a sua irmã. Eu falei, mãe, você não está entendendo, eu não estou estimulando, já está ou acontecendo, ou para acontecer, e eu só fui dar uma base para ela saber como se prevenir, tanto de doenças quanto de gravidez, e foi assim que a minha irmã se iniciou, na base desse diálogo. Já comigo, vou falar muito, né? Vou falar só um pouco, vai ser rápido a minha... Já comigo foi assim, a primeira vez que eu me deparei com pornografia, tinha um terreno baldio do lado da minha casa. E eu brincando, daí eu fui lá brincar nesse terreno e eu achei uma revistinha de mulher pelada, mas era uma revistinha de pornografia, porque lá pelas tantas E a gente chamava de mulher pelada. Revista de mulher pelada. Era isso que a gente chamava. Era e aí era uma revista pornográfica, então tinha sexo oral, aquela coisa. Eu falava, mas o que é isso? É o dedo? Por que tá chupando o dedo? Aí fui ver, não era o dedo. Aí cheguei, mãe, eu tenho uma coisa pra te mostrar. E mostrei a revistinha pra ela. Aí ela olhou e falou assim, ai, Deus me livre, mas senta aqui. O negócio é o seguinte, e me contou tudo. Como é que nascem os bebês, aquela história da sementinha ficou pra trás. Ela me contou, ela falou, olha, isso aqui não é pra você ter medo, que isso aqui é uma coisa comum, é normal ter desejo, esse tipo de coisa. É claro que do jeito que tá mostrando te assusta, mas papai e a mamãe também fazem sexo. Então foi uma conversa tão legal. E eu era muito nova, né? Eu acho que isso me ajudou na minha iniciação. Que bom que as crianças pudessem contar para os pais e que elas não tivessem medo, né? Há muito pouco tempo Medo, eu descobri. As crianças têm medo, porque elas também não sabem. E como é um território não falado, como eu estava dizendo, né? Não é o dito pelo não dito, é o não dito pelo dito. Fica assim como se todo mundo já estivesse entendendo tudo e como se as crianças não fossem ter acesso a isso. Eu sempre me perguntei ao longo da minha vida como que eu e minhas irmãs e meu irmão, todo mundo ali pequenininho, vivendo naquele mundo, como que a gente nunca tinha sofrido assédio. Aí eu descobri que sim. Inclusive, descobri que o nosso vizinho, que já morreu e que deve estar no diabo que o parta, esse sujeito, eu fui procurar até depois e vi que ele já tinha morrido. Esse senhor que batia na mulher e que a minha mãe ficava ajudando ela e protegendo ela, esse senhor pegava as minhas 2 irmãs mais novas e levava para casa junto com a filha dele e mandava elas tirarem a roupa e ficava mostrando revistas pornográficas para as menininhas. E eu fiquei me perguntando por que nunca me convidou pra ir junto, né? Eu acho que eu já tinha essa cara de bruxa. Já era Márcia, de já. bruxa, sei lá, não sei o que é. Mas eu quando descobri isso, faz pouco tempo que as minhas irmãs contaram, e eu fiquei pensando, isso deve acontecer tanto. Muito. Deve acontecer demais. E a gente que tem essa idealização dos filhos, né? E que usa essa lógica do todo mundo está entendendo e as crianças estão protegidas, a gente esquece que existem os pedófilos, os bolsonaros olhando para as meninas lá, as venezuelanas, né, como se elas fossem crianças disponíveis para o sexo, os Donald Trumps, os Epsteins da vida, e tantos outros que olham para crianças, seres então vulneráveis, como se fossem objetos sexuais. Isso é pedofilia. E a cultura da pedofilia, ela é patriarcal e ela é de extrema direita. E por isso mesmo a extrema direita tentou dizer que isso era assunto da esquerda. E é interessante a mamadeira essa de colocação piroca que você traz. Eu queria até ouvir mais da Sara, que a Sara inclusive instiga esse assunto na gente, ela tá falando um pouquinho, por isso seria bom ouvir mais da a Sara tá quietinha, mas a gente, a Sara vai falar. A coisa do silêncio que a Márcia colocou, que ela é muito importante, que o silêncio segura essa estrutura toda. A quem interessa esse silêncio? Interessa ao patriarcado.
A quem interessa esse silêncio? Interessa a uma estrutura machista que oprime mulheres, principalmente, e crianças. A quem interessa o patriarcado? Ou seja, quando as crianças são iniciadas na pornografia, elas vão aprender a ser patriarcais, elas vão aprender a ser machistas, porque a pornografia tem uma lógica de submissão da mulher. Isso mesmo. De submissão da mulher, de chancelar práticas como se fossem teatro. Só que aquilo não é só teatro, amor. Aquilo é uma lógica de formação de consciência ou de imoralidade, de deseducação, acerca de como se trata uma mulher, acerca de como se trata o sexo. Por quê? Mas ali eu posso ver, porque eu não vou contar pra ninguém. Eu vou ficar no meu quarto escondido, então eu posso abrir várias abas é um tabu, né? Do YouTube pornô pra poder... E antes, por exemplo, a gente vê um filme pornô, os meninos, né? Depois a gente vai entrar nessa seara mais pessoal. A pornografia, o filme pornográfico, não me atrai. Justamente por isso. Por causa dessa submissão, que a mulher está sempre submissa, sempre... Aquilo não me excita, não acho bonito, esteticamente falando mesmo, né? Mas... É cafona, né, gente? Mas antes, o que a gente tinha que fazer? Mas é o que mais a tem. gente tinha que ir na locadora, na sessão proibida da locadora. Ter 18 anos ter de 18 anos idade. para comprovar, pegar aquele filme, ir para casa, pagar o negócio, devolver. Hoje em dia é muito fácil. Muito fácil. E as crianças estão sendo expostas a isso muito cedo. Por conta a gente não tem controle sobre tudo que se passa aqui. Fala, Sara. Então, esse negócio, eu fico meio com receio de falar de pornografia, porque eu acho que eu viajo muito, né? Eu acho. Mas o que eu fui entendendo, a pornografia, ela é ampla, e a questão da gente ver um filme pornográfico é só um ato da pornografia, né? E aí eu acho que a sociedade, ela não consegue colocar que tem pornografia em várias outras coisas. Acho que eles pensam assim, meu filho não vai assistir um filme no Xvideos, vamos falar aí, no site, coisa adulta, sei lá, não vai assistir um filme nesse sentido, então ele tá livre da pornografia. Mas a pornografia tá presente em várias coisas. Uma coisa que eu fui reparar, que eu não sei se eu tô viajando muito, vocês, por favor, me corrijam. Por exemplo, eu fui começar a pensar sobre o significado da palavra pai. O que é a palavra pai, né? O que significa pai pra gente? É uma coisa comum, que o pai é o seu genitor, dependendo do que você tem ele como referência, pode ser uma coisa boa ou ruim, mas é ligado ao homem, né? Ao lado masculino das coisas. E ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, nas músicas começaram a distorcer o sentido da palavra pai. E assim, foi coisa que eu fui viajando bobagem. Tipo assim, assim você mata o papai, ou então, senta no colo do pai. Em todas as músicas tem, no funk, no sertanejo, no pagode, de tudo quanto é tipo de música, tem alguma coisa referente insinuando que a mulher vai ficar com... Não sei se eu tô viajando, mas mudaram um pouco o sentido das coisas, sabe? Isso também é uma forma de você pregar uma pornografia, de ir normalizando coisas e abrindo espaço para as outras. E aí o que fica muito assim, camuflado, é que parece que pornografia é só o ato do libidinoso mesmo, quando tá ali o trem com o trem. E o resto o pessoal vai deixando passar. É verdade. Então não tem como eu explicar pra Ana Brisa, né, que ela tá nova pra poder assistir um filme pornográfico e entender se ali tem uma submissão, se ali são pessoas amadoras fazendo, ou se teve uma prostituição ali. Ou seja... Mas como é que eu vou deixar ela também normalizar uma coisa que tem uma referência trocada que também induz um outro tipo de... Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você já conversou sobre sexo com ela abertamente? Ainda não, porque o jeito que ela me trouxe, a forma que os desejos dela estão começando a aparecer como já, né, a mudança de menina para mulher. Que ela tem 14, né? Ainda tá bem retida, assim. O jeito que ela me conta do menino que ela se interessou, a forma que ela fala que vai abordar ele, então pra mim tá um pouquinho mais leve, sabe? Eu não tô pegando, assim, muito que ela tá querendo se expor demais pra conquistar algo, então ainda pra mim tá tranquilo. Se por acaso aparecer essa parte, né? Aí a gente conversa um pouquinho mais, mas acho que cada mãe vai entendendo. Mas é natural, filho, né? É uma coisa que vai acontecer, essa conversa de uma forma natural. Ela tá naquela questão, igual ela falou esses dias, eu pedi um menino beijo e ele não me deu. Eu falei, nossa, não é brisa pedindo beijo. Mas eu falei, mas seu dente tava limpo? Pô, eu já pego na parte de cá, né? Já tomou banho, já lavou o cabelo, já arrumou o quarto. Aí já vou meio que disfarçando essa parte para entender que não é só sobre um beijo. Ela é uma pessoa, ela tem idade, ela tem responsabilidades e tal. Mas eu deixo ela bem à vontade para conversar. Ela sabe que ela pode chegar e conversar. Só que essa questão da música, por exemplo, que eu trouxe, é um negócio que eu fico na dúvida, entendeu? Eu falo, como que eu explico uma coisa sendo que o mundo induz e eu compartilho também?
Aí eu acho que deveria ter o quê? Responsabilidade um pouco mais. Porque hoje a pornografia tá muito acessível, sabe? Se eu tô ouvindo, eu como mãe tô ouvindo aqui, você mata o papai, senta no colo do pai, e de repente a minha filha entra num site, tem lá, comi minha filha, coisas relacionadas à paternidade. Ela não ao vai incesto. entender aquilo como... Exatamente. Como que eu vou equilibrar isso, Ela entendeu? não vai entender aquilo Por isso que como uma coisa que realmente não deve ser feita. É inaceitável. Na Grécia Antiga, incesto já era inaceitável. E o né? negócio do incesto não é nem o incesto, só o incesto em si. O que que... pedofilia, o que incesto... isso? Qual que é o tudo tipo de crime que vem junto com isso, né? E a forma que a mulher é colocada dentro dessa condição. E não é nem falando mal das músicas, não, tá? Senão o pessoal pega e faz folia com as palavras da mas gente. a gente entendeu. Mas foi um é a entendimento mensagem, que eu tive, né? sabe? É a mensagem. Fala, Gente, Márcia. porque a pornografia ela é política, mas é óbvio que nós não podemos usar a pornografia como material didático para fazer uma leitura de mundo ali, para explicar quais são os jogos de poder que estão implicados nessas cenas produzidas, né? E não podemos fazer isso justamente porque pornografia mexe com esse segredo, com esse subterrâneo e uma escatologia. Tem atos do nosso corpo que a gente não mostra para ninguém. Os atos sexuais, eles estão classificados no meio disso, como outros atos fisiológicos. A gente vai no banheiro escondido, a gente faz certas coisas que têm aspectos escatológicos escondidos, a gente faz oculto, ninguém precisa ficar sabendo. E tô falando, óbvio, de coisas muito, muito íntimas e que só quando você tá lá numa posição terminal, num hospital, é que alguém vai poder, por exemplo, limpar você depois que você defecou e coisas do tipo, né? E não só então, não é só o sexo, é também esses outros atos do nosso corpo. E então não é incompreensível que tenha o oculto, né? E agora, claro, foi romantizado, mistificado, idealizado esse oculto em relação ao sexo, porque o sexo tem a ver com o prazer. E a cultura judaico-cristã é uma cultura que controla o prazer como forma de controlar os corpos. No caso do cristianismo, inclusive, existe um programático e administrado ódio ao prazer, que vira ódio ao corpo. Vocês vão ler a história da filosofia, da teologia medieval e moderna, a gente chega num ódio às mulheres que também passa por aí. Ódio aos corpos dissidentes do patriarcado também, né? Bom, onde não há prazer, não há vida, não há criatividade, né? Então é um assunto que a gente precisa... Vamos voltar a esse assunto mais vezes e de uma maneira mais picante, aguardem. Agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante que nós estamos discutindo há anos, que é a igualdade de gêneros na divisão de tarefas. Pois é, você em casa tem que ficar pedindo, lembrando que tem coisa para fazer, ou já rola uma consciência que o justo é dividir ao meio as tarefas? Afinal, não é ajuda, é participação? Como é que foi isso na casa de vocês, da infância de vocês, meninas? E antigamente na casa da infância e agora na casa das adultas? Como é que é isso? Lá em casa, meu irmão cresceu cozinhando pra gente. Aí meu pai se culpa até hoje. Fala assim, por isso Por que ele causa disso que... Olha, que absurdo. Ele se culpa, ele acha que porque ele teve muitas tarefas de casa que eram coisas de mulher. Mas é porque é pensamento de 1951, Claro, né? Meu pai é uma pessoa bem antiga, né? Claro. Na minha casa era bem tradicional. Minha mãe fazia tudo, meu pai às vezes lavava a louça e dizia que ia ajudar a minha mãe. E a minha mãe trabalhava que nem uma camela e eu cresci. Eu até escrevi isso no meu livrinho Feminismo em Comum. Eu cresci ouvindo a minha mãe se queixar do trabalho e do quanto aquilo pesava sobre ela com 5 filhos, sem ter ajuda de ninguém. A gente não tinha... eu pertenço a uma classe social que nunca teve empregadas domésticas. E até hoje, quando eu tenho as minhas ajudantes, que é muito raro, eu sempre, tipo assim, eu digo pras moças, vai embora, chega, já limpou demais, chega. E eu, em geral, quem limpa a minha casa sou eu. Mas o meu irmão, por exemplo, 4 mulheres e 1 menino, ele nunca tinha essas tarefas. Eu me lembro que eu fui pra cozinha aos 9 anos de idade, por isso que eu cozinho até hoje também, viu, Sara? Eu cozinho. Dizem que cozinha muito bem, a gente tem que ir na casa dela Mas pra você provar. namora, mas ela cozinheira, faz mas tudo. ela toda. Eu, hein? Vai, patroa. Então, hoje você é o alvo aqui. Ai, gente, nossa. E aí eu cozinho, mas eu aprendi Cozinhando indo com ajudar a Márcia minha Tiburi. mãe, porque eu era a mais velha, e eu fui assumindo aquele lugar, e até hoje eu sou cozinheira
cozinheira da minha casa. O meu irmão aprendeu depois que ele foi morar sozinho, então ele também é meio metido lá a cozinhar, mas eu sou a cozinheira da minha casa até hoje. E assim E eu você? vivo. E na sua casa? Sim. Na casa da infância você fazia tudo? Não, meu pai, eu cresci vendo meu pai fazer as coisas, né? Na verdade, meu pai foi tudo lá em casa. Meu pai foi pai e mãe e cumpriu o papel de mulher e de homem, nesse sentido padrão Nesse que a gente sentido, tem. Então, pra mim é muito normal ver homens fazendo as coisas. Quando eu me casei, as 2 vezes que eu tentei, né? Casar, não tive sucesso igual a Márcia, mas enfim. As 2 vezes, até que nessa Mas a parte... Márcia não é casada. Eu já casei outras vezes, bebê. Ela agora é namorada. Ela tem namorado e ela cozinha. Namorada. Mas eu E tive na sua sorte. casa? Eu quero saber essa cena. Minha mãe, ela sempre foi dona de casa, tinha vontade de trabalhar, mas teve 2 crias, né? Eu era um menino, minha irmã era uma menina, mas ela sempre dividiu tarefas domésticas para nós 2. Então eu lavava banheiro, lavava prato. Na cozinha que eu não fui iniciada como minha irmã, embora eu fizesse algumas coisas, assim, de lanche, café da manhã, fazia café, fritava ovo, mas não coisas muito elaboradas que ela ensinou para minha irmã, como fazer o arroz e o feijão, que eu só fui aprender mais velha, e quando eu fui morar sozinha também. Mas eu sempre tive uma educação doméstica muito forte. E vi minha mãe sempre reclamando muito do excesso de trabalho que eram criar. Sua mãe eram 5, Márcia. Imagina, minha mãe com 2 já reclamava muito, com 2 crianças, porque é de fato muito trabalhoso. Imagina para quem quer uma casa asseada, para quem quer uma casa limpa, para quem tem muita roupa para lavar. E a postura do meu pai sempre foi muito machista mesmo. Então, meu pai chegava e queria tudo pronto, como se fosse num passe de mágica, sabe? Então, assim, o prato dele colocado. Eu lembro que até hoje, meu pai, eu fico indignada. Ele senta pra ver TV e pede as coisas. Sim. Pra mim, pra minha irmã. Traz uma cerveja pra mim. Você acredita que eu faço isso? Lá em Eu casa o gosto de Eduardo levar na às mão. vezes faz isso. Eu falo, vai pegar você. Indignada. Ai, gente, eu Mas gosto de levar na fico mão. indignada. acredita? Mas assim, eu acho que tem que mudar. Por exemplo, eu com o meu namorado hoje, foi muito difícil no início, assim. Eu queria estrangular ele, tipo assim, jogar ele lá de cima e falar assim, não, quero separar, porque é muito difícil uma vida a 2 quando todas as responsabilidades domésticas ficam sobre você. Homem é folgado, né? Muito. Como são Foi folgados, criada justamente o que eu ia gente. dizer. Então, E como assim, a gente é E a gente proativa, tem que eles prestar abusam. atenção. Abusam. Mulheres que estão criando meninos têm que ter essa consciência hoje. De criar o menino pra fazer tudo, pra ser autossuficiente. E saber que Nossa. o pai dele pode ser uma tremenda má influência, né? O Nossa. pai da criança que não faz nada em casa tá sendo uma má influência pro seu filho. A minha mãe era muito à frente do tempo dela, que eu lembro que a gente era criança e falava assim, eu tô com fome. Eu saía, não levei panela, não levei fogão, não levei gás, ela fazia uma lista do que ela não levou. Então todo mundo tinha que se virar. E eu não lembro da minha mãe lavando a roupa do meu pai. Meu pai sempre lavou a roupa dele, passou, ia pra igreja com o terno Nossa, passadinho, que bom. fazia comida. Eu acho que por isso que quando eu estou com alguém, eu gosto de servir, que eu ficava pensando, meu pai, tadinho, ele tem que fazer tudo. E ele fazia tudo mesmo. Ia na escola, levava a gente, penteava o nosso cabelo. A minha mãe foi o moço que a Márcia não gosta. Os tipos de homem que a Márcia não gosta, ela meio que foi mais livre nessa época. E, assim, por ser 1990, né? Ela estava bem à frente do tempo. Mas eu acho que é uma questão de não tem gênero, né? As tarefas. O meu pai era um cara que a sociedade dizia, nossa, minha mãe era o arrimo de família e meu pai que trabalhava e cuidava da gente, levava a gente na escola, fazia lição de casa com a gente, fazia comida. Minha mãe cozinha super bem, mas meu pai conseguia fazer comida e ele teve uma criação, eu acho que ele é filho único, adotado, e ele teve uma criação, ele dizia que a criação dele foi uma criação feminina. Que a minha avó adotiva criou ele para fazer todas as tarefas domésticas. Meu pai sabia fazer tudo. Minha mãe adora cozinhar, adora fazer essas coisas de casa. E eu, depois do casamento, eu também me vejo nesse lugar de... Eu gosto de servir. Eu gosto de... Você pegando gosto, né? Não, Mas eu gosto de ser servida também. Eu gosto de ser servida eu também. Até E o gosto Eduardo de servir, faz mas eu isso. gosto de ser servida Ele faz também. comida, ele lava a louça, Mas ele eu vou faz contar. supermercado, Justamente. ele vai buscar a criança na escola, a gente tenta fazer essa divisão. Porque, por exemplo, uma coisa que eu tenho que falar também é que houve muita mudança do meu parceiro nesse processo. Então, ele também...
ele passou a lavar o banheiro, ele passou a varrer a casa, a passar pano na casa, a lavar a varanda, a cozinhar, fazer o feijão quem faz é ele. Ai, gente, mas eu vou contar, eu sou narcisista na cozinha. Eu gosto Você não gosta de ajuda? Eu não gosto que ninguém nem toque em nada. Na cozinha E eu também não sou gosto. assim. Aí depois, lá na minha casa, a cozinha é colada, assim, e as pessoas querem tirar as coisas da mesa e levar pra cozinha. Eu disse, gente, não vai. Eu mando Deixa que eu todo vejo. mundo embora, porque às vezes se eu faço um jantar, eu fico até as 2 da madrugada sozinha lavando a louça e pensando na vida. E assim, Terapêutico. pensando em Deus, pensando em tudo. É Eu terapêutico adoro uma mesmo. cozinha, eu amo uma cozinha. Se eu não fosse filósofa e escritora, né? Você Certamente eu ia Masterchef? querer ser cozinheira. Nossa, Márcia, Não, sabe chama o a tópico, gente vendo? pra A desculpa do povo, tá? comer. Tem umas mulheres, meu marido não faz porque ele não faz direito. Não faz direito porque tá fazendo desculpa mesmo. Porque noção básica de lavar uma louça e lavar um banheiro, Não, todo mundo tem. tirar a sujeira das coisas, todo sim. mundo tem, né? Todo mundo tem. Não, e Mas- fora aquela coisa de você chegar do trabalho, ou chegar de um lugar e jogar sua roupa, seu sapato em qualquer No lugar, chão. como se, num passe de mágica, aquilo fosse sumir de lá. Não, eu tenho uma Quem é que tática. tira? Vou morar sozinha, Quando isso que eu começa posso assim, jogar. eu faço assim, ó. O pior é que eu sou chata, A viu? Branca de Neve vem, Eu fico os passarinhos vêm. Pois é. E arrumam tudo, e fica tudo no lugar. É, O passarinho sou justamente, eu, no é, caso, né? justamente. Mas eu salvei Ó, da mas casa de uma olha esse amiga número minha, que a tá? diretora está querendo que eu Eita. avance. Olhem esse número. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, gente, 76% do trabalho de cuidado não remunerado no mundo é realizado por quem? Por mulheres. E não é só aqui no Brasil, não, viu? E aí? Agora já falamos tudo que tinha E que aí falar. que o Não vira homem, o capitalismo... negócio agora é virar homem. pra O você ficar mais capitalismo tranquilo. se funda nisso, leiam aquele livro, já fiz 300 grupos de estudo com esse livro, que é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é sobre isso. Ela diz assim, todos esses marxistas maravilhosos, incríveis, sempre fizeram o favor, como esquerdomachos que são, inclusive o Marx, de apagar o trabalho doméstico, em cima do qual toda a estrutura de exploração, de acumulação primitiva do capital se organizou. Então, vamos Mas Me lembrar sabe parece que que eu tem uma acho? conta, viu? Me parece ter uma conta de reparação histórica para as mulheres de quanto elas deveriam receber. Não, mas olha só, Existe sobre essa isso que você está conta. falando, olha assim, tem uma pesquisa, e é uma boa notícia, tá? Em uma decisão histórica, o STJ reconheceu a economia do cuidado no cálculo da pensão alimentícia e do divórcio. O caso envolveu uma mulher que pediu majoração da pensão com o argumento que a sua dedicação exclusiva à casa e aos filhos limitava sua inserção no mercado de trabalho. E é real. É real. Os ministros entenderam que atividades como preparar refeições, cuidar da casa e acompanhar a educação dos filhos demanda tempo. E muito, viu, gente? Energia Habilidade. e comprometimento e que isso impacta diretamente na capacidade da mulher de conseguir outras fontes de renda. Né? Então, isso que você está falando é muito importante Só um detalhe. mesmo. Não, Eu vi um juiz fazendo a seguinte sentença. O sujeito chegou, ele dava R$300 para a mulher, para o filho. E aí ele dizia que a mulher estava gastando o dinheiro dele com os machos dela, entre aspas. Macho é barato, Aí o né? juiz ficou perguntando para ele e ficou muito indignado o juiz, e aí disse que não ia acabar com a pensão, ao contrário, para ele aprender, ia passar para R$600, que também não ia adiantar nada, não ia melhorar a vida da criança, mas que pelo menos ia ajudar um pouco, era melhor que nada. E que R$300 era absolutamente ridículo. Então o sujeito foi reclamar e acabou tendo que pagar um pouquinho por mais juízes como esse. É. E olha, agora eu quero acabar o programa, que tá no nosso horário, mas eu quero acabar o programa dando uma dica. Gente, a Açucena vai fazer um show na quinta-feira. Quer dar o serviço? Onde é o show? Obrigada, Por Jo, favor. pelo espaço. Meu programa favorito. Precisamos conversar com minhas caras. E eu quero convidar vocês também. Todo mundo que tá em casa, que estiver em São Paulo, vou fazer um show no Bourbon Street, em Moema. Um show em homenagem ao disco Índia de Gal Costa, um disco de 73, com produção musical do Gilberto Gil. Tem canções Luiz Melodia, tem Índia, que é uma guarânia, que foi muito famosa no Brasil. Embora você encontre uma pessoa indígena, ele não é um índio ou uma índia, é uma pessoa indígena. Índia, hoje, você vai pro lirismo dessas músicas antigas como a guarânia. Inclusive, uma música lindíssima que as pessoas têm um carinho muito lindo. E eu queria deixar essa canção de convite para as pessoas. Pode cantar, Ju? Pode, canta, canta, Ó. canta. Então, vamos lá. Esse tributo a essa grande, maravilhosa que foi Gal Costa. E não disse o dia, né? No dia 14 de quinta-feira. agosto,
quinta-feira, a Que partir horas? das 19h30, a casa vai estar aberta, o show é a partir das 22 horas. Então, um Perfeito. pouquinho mais E tarde. o ingresso pode comprar no Simpla. Pode comprar no Simpla, Isso. a Link partir na da bio. casa. O link na bio. Ah, vamos lá, canta! Vambora. Canta com vocês, senhoras e senhores, Açucena. Índia seus cabelos, Índia seus cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não têm luar, teus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse teu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor, vem que eu quero te dar todo o meu grande amor. Oh, que linda! Olha, eu vou estar lá. Se você quiser me Também encontrar, vou, estarei também vou. nesse show. Não perco por Vamos nada quinta-feira. todas. E se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/Precisamos Conversar e entre no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então, um beijo. A gente se vê na semana que vem. Eu e minhas companheiras esperamos por você. Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau, beijos. A Márcia tem namorado. Arrasou. Tem namorada. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês.